Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, venho falar dos jovens e das suas necessidades. Venho falar dos jovens que pretendem ter autonomia, dos jovens adultos portugueses que se querem emancipar e são muitos os obstáculos que encontram, nomeadamente problemas no acesso à habitação. Sendo certo que o início da vida ativa dos jovens adultos portugueses depende, entre outros, do acesso à habitação, sendo este um dos fatores que dificulta a sua autonomia e posterior constituição de família. De facto, o início da vida ativa dos jovens adultos portugueses também depende desta estrutura e ao Estado incumbe potenciar as condições para o efeito. E como o Sr. Ministro, embora muitas vezes possa não parecer, tutela também a juventude, venho falar concretamente do arrendamento jovem da Porta 65. Sr. Ministro, a bondade dos programas do arrendamento jovem integrados nas políticas de juventude é reconhecida. Basta olhar aos milhares de jovens portugueses que já usufruíram desta medida. Mas venho falar deste assunto exatamente pela falta de resposta do seu Governo, o Governo a que o Sr. Ministro pertence, que não tem dado uma resposta suficiente, cabal, massiva aos jovens adultos portugueses. Consideramos, o PSD considera e chamou a atenção para isso, na devida altura, que a dotação orçamental para este programa era insuficiente. O que estava dotado não chegava para responder às necessidades dos jovens adultos. Era insuficiente para os jovens adultos, nomeadamente para as crescentes dificuldades no acesso à habitação, em particular nas áreas metropolitanas. E por esse motivo, em devida altura, o PSD fez propostas de reforço da dotação orçamental para este programa. Qual não é o nosso espanto que, apesar de ter sido cabimentado 18 milhões de euros para 2018, apenas foram executados pouco mais de 9 milhões de euros. Em 2018, foi executado metade do dinheiro que estava destinado para o programa 65. Mais, Sr. Ministro, se compararmos esta execução de 2018 com o pleno período da crise do anterior Governo, o que é que verificamos? Apesar do Sr. Ministro e do seu Governo andar a pregar que agora é que a crise passou, agora estamos bem, apesar de andar a pregar que esta doutrina que mais não faz do que enganar todos os portugueses, verificamos que a execução de 2018 é menor que o auge do período da crise. Ou seja, o Sr. Ministro e o seu Governo, apesar de dizerem agora é que estamos bem, os jovens adultos portugueses o que é que recebem? Menos dinheiro do que aquele que receberam em pleno período da crise. Mas, por iniciativa parlamentar, nomeadamente do PSD e da JST, aumentamos o número de beneficiários que podem usufruir deste programa. Qual é que foi a resposta do Governo? O Parlamento quer mais jovens a usufruir desta medida? Muito bem, damos menos dinheiro. Por isso, Sr. Ministro, mais uma vez, repito que tutela a juventude, questiono por que razão anda a iludir os jovens adultos portugueses, dificultando-lhes o acesso à habitação. Obrigada.